Boa noite, senhores avaliadores. Meu nome é Adilson Ferreira de Souza e o meu tema é controle do gorgulho dos cereais Rhizoperta dominica na cultura do milho. O Brasil se firmou como um dos maiores produtores de milho do mundo. Na safra 2018-2019 foi de aproximadamente 100 milhões de toneladas, segundo dados da Conab. O milho é um cereal consumido no mundo inteiro, muito importante para a balança comercial brasileira. E ela é importante na alimentação humana direto ou indiretamente via proteína animal, e no Brasil tem crescido bastante para a indústria de combustível, no caso o etanol. Então está em processo de expansão, nos Estados Unidos já é usado há bastante tempo. E existe uma correlação entre o crescimento da população mundial e demanda por alimento. Então se faz necessário você preservar esses grãos colhidos até o consumo final, para evitando perdas, seja elas quantitativas e ou qualitativas. O objetivo da pesquisa, de acordo com a FAO 2019, estima-se que ocorre uma perda de 37% da produção mundial causada por insetos pragas e doenças. Deste número, 13% devido ao ataque de inseto, sendo os coleópteros o maior grupo. Dentre esse grupo, o Rhizoperta dominica, objeto da pesquisa. A justificativa, bem como a relevância desse trabalho, foi pesquisar dados e propor à cadeia de produção qual ou quais as formas mais eficientes de controle do inseto praga para a conservação do produto, mantendo sua qualidade e tornando possível armazená-los por longo período, reduzindo os prejuízos. O referencial teórico usado para a pesquisa foi revisões bibliográficas, artigos científicos e livros publicados no intervalo entre o ano de 2009 a 2020 nas bases de dados da Cielo. Os descritores para a busca foram gorgulho dos cereais, besourinha dos cereais, Rhizoperta dominica. Falar um pouco sobre o inseto. Ele tem uma ocorrência no mundo inteiro. É um inseto polífago, considerado como praga primária interna, possui elevado potencial de destruição, pois é capaz de consumir de 5 a 6 vezes seu próprio peso em uma semana. A fêmea ovoposita de 200 a 500 ovos, isoladamente ou em grupo. Essa postura é externa, ou seja, fora do grão. Logo após a eclosão, essas larvas cavam a entrada ou usam as galerias já abertas pelos insetos adultos, onde vai permanecer por todos os seus instares e só vai sair do grão na sua fase adulta. Então ele é um inseto polífico, tanto a fase larval quanto adulto ele é muito voraz. Os adultos têm excelente capacidade de voo, rápida adaptação às variadas condições climáticas, suportando temperatura entre 18 e 42 graus, sendo a ótima de 34 graus Celsius. Com relação ao ciclo de vida do inseto, em média de 60 dias, sendo que o período de incubação dos ovos é de 19 dias, a duração do período larval de aproximadamente 22 dias, e o período pupal é de 5 dias, e a longevidade do adulto atinge em média 30 dias. Nesse quadro aqui mostra todas as fases. A A representa o ovo, a B a larva, a C a pupa e a D o inseto adulto. Esse quadro 1 aqui mostra temperatura e umidade ótima para a sobrevivência, desenvolvimento e multiplicação de insetos, ácaros e fungos. Os insetos, temperatura entre 8 e 41, com ótima de 30 graus. A umidade relativa do ar de 1 a 99, com ótima 50 a 70%. E aí os ácaros e fungo acabam se beneficiando dessa deterioração da massa de grão, uma vez atacada pelos insetos. Essa figura 2 aqui mostra o besouro já adulto e a figura 3 mostra o besouro atacando o grão de milho. Então ele perfura, forma galeria, deixa esse grão em forma de farinha. E aqui é interessante pontuar, você tem uma perda de peso e você tem uma perda de qualidade. Esse grão aqui poderia ser destinado a consumo humano ou um produto mais elaborado, uma vez atacado
ele vai ser descartado provavelmente para consumo animal, ou seja, para fábrica de ração. Esse gráfico 1 aqui mostra as perdas de peso dos grãos de milho. Estima-se que as perdas naturais alcance 10%. Quando há infestação do besourinho dos cereais, eleva essa perda aqui para 15%. E quando há condição de armazenamento precária, eleva isso aqui para 20%. Gráfico 1. Aliás, gráfico 2. Insetos vivos após 30, 60 e 90 dias de armazenamento. Então, soja, o trigo e o arroz, ele continua crescendo. E no caso do milho, ele após os 20 dias, ele já começa a decrescer. Ou seja, até os 30 dias essa geração vai morrer. Então aqui é interessante que você tenha um bom monitoramento diário de praga para você não perder o controle da situação. Porque mesmo que essa geração morre dentro dos 30 dias, uma outra já vai estar nascendo. E aí você pode ter um prejuízo de milhões de reais aqui dentro do seu armazém nesse ataque da praga. Os resultados pesquisados estão em consonância com os autores. Se faz necessário debater mais o tema, aproximar pesquisadores e a cadeia de produção. Quanto mais rica for a literatura, mais opção no controle dos insetos. Falar um pouco sobre os métodos de controle. O que tem o menor investimento, que também é o menos usado, temperatura, umidade relativa do ar, luz e som. E o pó inerte, à base de terra de atomácea, proveniente de fósseis de águas de atomácea, possui uma fina camada de sílica. Então, após uma boa higienização da sua estrutura, entrar com essa terra de atomácea que ajuda no controle. E limpeza e higienização das instalações, controle de roedores, tela de proteção contra pássaros, é importante também. E descarte corretamente das impurezas. Então a impureza é um foco de proliferação dos insetos. Então normalmente alguns armazenadores deixam essa impureza fora das unidades, os insetos acabam se instalando, se reproduzem e posteriormente acaba adentrando as unidades, os armazéns, as unidades armazenadoras. Então, o descarte correto da impureza é muito importante para você eliminar foco. O controle químico, então tem o preventivo, nesse caso é um inseticida residual. Esse tratamento consiste em aplicação desse inseticida diretamente na massa de grãos, na correia transportadora. Esse grão precisa estar descansado, ou seja, um grão frio. Isso aqui requer quando você tem uma armazenagem superior a 60 dias. O mais usado no Brasil é o curativo, ou seja, o expurgo ou fumigação. Ele é à base de fosfeto de alumínio ou magnésio, são pastilhas que se transformam num gás. Pode ser em armazém graneleiro ou em silo vertical. Os 3 pilares do expurgo é vedação, tempo de exposição e dosagem. A vedação é uma lona específica de 20 a 150 micras. É uma lona mais grossa, com fibras resistentes. E aqui chama muita atenção da entrada e saída de ar. Se você não conseguir vedar isso daqui, tornar esse ambiente o mais hermético possível, consequentemente você não vai ter uma boa eficiência durante o seu tratamento. Tempo de exposição. Considerar a umidade e temperatura, normalmente são 10 dias, sofrendo esse ataque através da fosfina. Existe um detector de gás específico para fosfina que você consegue medir os níveis de concentração. No caso da dosagem, considerar a massa do grão, vide bula do produto, a metragem cúbica ou a quantidade de toneladas
armazenada para você fazer esse cálculo. Outro fator que contribui para o agravamento do problema é a disponibilidade de poucos inseticidas registrados no mapa. E com isso, se você tem menos molécula disponível para você alternar, você corre a médio e longo prazo, você acaba tornando esses insetos resistentes. Minhas considerações finais: o gorgulho dos cereais Rhizoperta dominica possui elevado potencial de destruição dos grãos, e o que é mais indicado é o manejo integrado de pragas, uma vez que ele reúne métodos diferentes, seja preventivo, curativo, e é essencial para o sucesso no controle de pragas. É necessário um bom monitoramento de praga, juntamente com o procedimento básico de limpeza das estruturas, controle de roedores, tela de proteção contra pássaros, planejar a construção de instalação de armazenagem com termometria e aeração. E eu acho que é interessante também tanto a cadeia de produção quanto os governos, seja estadual ou federal, e vamos incluir aqui também os municipais, que seja interessante que incentive pesquisa juntamente com a cadeia de produção, para que você tenha mais material disponível na literatura e você vai ter mais opção. As referências bibliográficas, obrigado.